segunda-feira depois da Epifania do Senhor. Somos convidados a vivenciar este grande mistério da manifestação gloriosa do Deus vivo e verdadeiro a todas as nações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 17, 23 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Sua fama se espalhou por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos. Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o comentário para este dia de hoje, que nos ajudará também a vivenciar um pouco mais o mistério. Porque somos de Deus, somos convidados a nos deixar guiar pelo Espírito Santo, a acreditar no nome de Jesus e amar-nos uns aos outros, permanecendo em Deus. Venceremos os inimigos do reino. Amados irmãos e irmãs, hoje, diante deste evangelho que a igreja nos convida a celebrar e vivenciar, nós presenciamos então este cenário. Depois da prisão de São João Batista por Herodes, Jesus vai a Nazaré e fixa residência em Cafarnaum, na Galiléia, dos gentios, que outrora fora ocupada pelos assírios. É aí que começa a brilhar o Evangelho de Jesus e o exemplo de sua vida. Diante, então, deste dia que vivenciamos após a Epifania, nós vamos percebendo como a ação de Deus foi se manifestando em meio ao povo, em meio àqueles que o Senhor confiou a nosso Senhor Jesus Cristo. E é aí que começa então a brilhar o Evangelho e o exemplo da vida de Jesus. Segundo São Mateus, Jesus começa a pregação do reino de Deus na Galiléia dos gentios, aqueles que estão afora, que ainda são tidos como pagãos, porque tem em mente que a sua missão, ela é universal, é para todos os povos. A palavra se dirige aos judeus e aos pagãos
que se dirige aos judeus e aos pagãos é a mesma: convertei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Quem é este reino? Como podemos perceber o reino de Deus? Em primeiro momento, nós proclamamos e conhecemos que Alto Basileia é o próprio Senhor Jesus Cristo, a presença do reino de Deus em nosso meio. E ele procura anunciar o Evangelho por meio das sinagogas, pregando, ensinando e realizando diversos sinais, milagres de doenças e enfermidades. A sua pregação suscita grande entusiasmo e a sua fama se espalha por toda a região da Síria, causando grande impressão por todos os povos. Esta é a ação de Deus em nossa vida. Um Deus que nos ama, um Deus que quer que possamos estar perto dele, vai manifestando a sua graça, a sua glória em nossas vidas. Os magos do Oriente vêm guiados pela estrela de Belém até o encontro do menino Jesus. Aqui nós percebemos Jesus que vai ao encontro dos gentios. Isso nos revela algo importante. Antes de irmos à presença do Senhor, Ele mesmo veio ao nosso encontro. Ele mesmo veio para nos trazer a paz, a graça de Deus. Muitos acorriam ao seu encontro. Nas suas viagens, era acompanhado por muitos miraculados, curados de várias doenças, libertos de demônios e de outras ocasiões. Jesus é o verdadeiro servo de Deus, que carrega sobre si as enfermidades de toda a humanidade. A sua pregação é exortada para que todos possam acolher. Por isso se torna uma súplica de acolhida a cada um de nós hoje, em nossa vida cotidiana. Vida e dom divino da reconciliação e da salvação que vem deste Deus que nos ama tanto, que o Pai Celeste oferece gratuitamente e generosamente a cada um de nós. Por isso, amados irmãos e irmãs, no dia de hoje nós poderíamos repetir para nós mesmos, diante deste mistério da palavra que ouvíamos: convertei-vos, porque o reino de Deus, o reino do céu, está próximo. Convertei-vos. Mudai de vida, mudai a sua vivência, o seu coração, que ele se volte ao próprio Criador de todo o universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.